Sabe, em toda grande jornada, sempre tem aquela figura que aparece com uma lanterna bem na hora que tudo fica escuro. Hoje, a gente vai desvendar um dos arquétipos mais importantes de todos, o mentor. Ele é uma peça-chave no quebra-cabeça de qualquer roteiro que queira ser inesquecível. Vamos entender o porquê dessa figura ser tão poderosa. Pensa só, toda grande história chega nesse ponto. O protagonista está ali na beira do precipício, sabe? Paralisado. O mundo que ele conhecia já não faz mais sentido, mas o novo caminho, esse parece impossível de seguir por conta própria. E aí, como é que a gente, na hora de escrever, tira o personagem desse lugar? É exatamente aqui que entra o mentor. E ele é muito mais do que um simples professor. Ele é a esperança que ganhou um rosto. Bem no momento de maior escuridão do herói, o mentor surge para entregar a tal da lanterna e iluminar o primeiríssimo passo de uma longa jornada. Beleza, então qual é exatamente a função dessa lâmpada na escuridão? Vamos mergulhar no papel fundamental que o mentor realmente desempenha na estrutura de uma boa história. Na real, a gente pode pensar no mentor como um espelho do futuro. Ele é a personificação da sabedoria e do potencial que o herói ainda não tem, mas que um dia ele pode alcançar. É como se o destino final do protagonista virasse um personagem de carne e osso. E essa ideia do mentor, ela foi mudando com o tempo, viu? O Joseph Campbell via ele como o clássico velho sábio, uma figura meio mítica, externa. Já o Christopher Vogler, que escreveu pensando mais em roteiristas, internalizou a coisa toda. Para ele, o mentor é quase uma função psicológica, um reflexo daquilo que o próprio herói aspira a ser. Na prática, o mentor tem 4 missões cruciais. A primeira é ensinar, seja lutar com uma espada ou entender uma filosofia. A segunda é presentear, entregando aquela ferramenta essencial, o talismã. A terceira é motivar, sabe? Quebrar aquela resistência inicial do herói. E por fim, proteger, servindo como um escudo nos primeiros e mais perigosos momentos da jornada. Mas pode tirar da cabeça aquela imagem do mago de barba branca, tá? A narrativa moderna explodiu esse molde e criou mentores bem mais complexos e, sinceramente, muito mais interessantes. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Primeiro, tem um mentor caído. O Haymitch de Jogos Vorazes é o exemplo perfeito. Ele já fez a jornada do herói e se deu mal. Foi quebrado no processo. A sabedoria dele vem do cinismo, da derrota. Ele ensina mais mostrando que não fazer do que o contrário. Agora, uma variação que eu acho fascinante, o mentor obscuro. Ele pode ser um ex-vilão ou ter uma agenda secreta e acaba forçando o herói a caminhar numa área moralmente cinzenta. Isso não só ensina uma habilidade, mas testa o caráter do protagonista no limite. E se o mentor nem for uma pessoa de verdade? Pois é, em histórias mais psicológicas, essa mentoria pode vir de dentro. Pode ser um código de honra antigo, a memória de alguém querido, ou simplesmente aquela vozinha da consciência que guia o personagem na hora do aperto. E claro, não podia faltar o mentor cômico. A primeira vez que o Yoda aparece em O Império Contra-Ataca é genial. Ele parece só um bichinho verde meio doido, irritante, mas por trás daqueles métodos malucos tem uma sabedoria imensa. O humor aqui é uma ferramenta de ensino poderosa. Certo, entender os tipos de mentor é uma coisa, mas e na hora de escrever? Como criar aquela cena de encontro que ninguém esquece? Bora para um guia prático para escrever esse momento tão crucial. A primeira regra de ouro vem do Mass Robert McKee e é fundamental. Um mentor não é um boneco de ventríloco. Ele precisa ter seus próprios problemas, seus próprios desejos. É essa complexidade que transforma um diálogo chato de exposição em um confronto de verdade. E do ponto de vista da estrutura, como dizia o Sid Field, essa cena é o motor que liga a história. É o encontro com o mentor que define para onde o herói vai e serve como verdadeiro trampolim que joga a narrativa para o segundo ato. E por último, uma coisa que a Linda Seeger sempre batia na tecla: a relação em si precisa ter um arco. Ela tem que começar com dependência e terminar com o herói superando o mestre. Essa evolução é a prova final de que o protagonista amadureceu de verdade. Olha só como isso funciona na prática. Em Star Wars, temos o Obi-Wan Kenobi, super tradicional, místico. Em Matrix, o Morpheus é desafiador, ele liberta a mente. O Sr. Miyagi, em Karate Kid, tem aquela abordagem prática e indireta. E claro, o caso mais doido de todos, o Tyler Durden em Clube da Luta, que é um anti-mentor e ensina através do caos e da anarquia. Então, para construir essa cena, tem uma receitinha de bolo que quase sempre funciona. Passo 1. O herói está num bico sem saída. Passo 2. O mentor chega e mostra que sabe das coisas. Passo 3. O mentor testa o herói para ver se ele está pronto.
E, finalmente, o passo 4, o mentor entrega o talismã, o presente que vai permitir que a jornada continue. Mas a jornada do mentor também tem um fim. E esse fim, acredite, é tão importante quanto o começo. Vamos entender como e por que o mestre precisa sair da história. E aqui vem uma verdade dura da dramaturgia. O mentor não pode resolver a treta final. Se ele pudesse, para que serviria o herói, não é mesmo? Ele precisa sair de cena, seja morrendo ou só indo embora, para forçar o herói a usar tudo que aprendeu e encarar o desafio por conta própria. É, literalmente, a formatura do herói. Então, para fechar, vamos recapitular 3 dicas de ouro. Primeiro, nada de discurso. Mostre a sabedoria do mentor em ação, não num monólogo. Segundo, crie conflito. A tensão entre mestre e aprendiz gera um drama excelente. E terceiro, planeje a saída dele desde o comecinho. É a ausência do mentor que força o herói a virar protagonista de verdade. No fim das contas, o mentor representa isso. Ele é a promessa de que a jornada, por mais impossível que pareça, pode ser vencida. É aquela injeção de esperança que empurra a história e o herói para frente. Então, fica aqui a pergunta que todo roteirista tem que se fazer. Por que o seu mentor se importa? Qual é a motivação pessoal dele? O que ele ganha com a vitória do herói? Encontrar resposta para essa pergunta, isso aqui transforma um guia qualquer numa lenda inesquecível.